Vamos abrir a palavra de Deus para estudá-la, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ele as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Essa é a palavra do Senhor. Meus queridos, as narrativas que falam dos milagres, tanto de Elias quanto de Eliseu, são sempre muito impressionantes. São coisas de uma aplicabilidade, de um efeito no coração da gente maravilhoso. Nesse texto aqui que nós lemos agora, nós estamos vendo a história de um homem e de uma família enfrentando uma dificuldade imensa. Uma família que o homem era um seminarista, porque ele era da escola dos profetas, ele era um fiote de pastor, né, como a gente costuma dizer no seminário, e ele tinha um problema sério, passou por uma fase muito complicada financeiramente. Talvez doença, talvez as crises que normalmente atingiam os países, como atinge os nossos também, mais efeito naquela época, porque não tinha previdência, não tinha essa questão toda que se tem cuidado hoje para os trabalhadores. E o fato foi que aquele homem foi se endividando, ele foi se enrolando, ele foi se complicando. E talvez a gente entenda um pouco do sofrimento dele, porque ele era um homem muito provavelmente doente. A Bíblia diz que ele morreu, logo depois ele morreu. E deixou a família dele numa situação muito complicada, a tal ponto dos credores virem agora, bater na porta da casa e dizer: você tem que me pagar, para falar para a viúva, além de não ter o marido, agora tinha a conta do marido para pagar. Ela disse: eu não tenho que pagar. Ele disse: ok, se você não tem, mas tem 2 filhos, eu posso levar os 2 filhos da senhora para trabalhar para mim, eles vão ser meus escravos, até que pague a conta. E aí a mulher se viu numa situação muito desesperadora. Ela correu para Eliseu e disse: o senhor sabia que meu marido era um homem temente a Deus, e a situação lá em casa não está nada boa. E Eliseu, e eu já me senti muitas vezes exatamente como Eliseu, quando pessoas me procuram com respostas, com perguntas teológicas, com temas: por que Deus permite um negócio desse? Por que Deus deixa que aconteça isso? Já se sentiram assim, né? E Eliseu olha para a mulher e ele dá uma resposta que eu acho que é uma resposta que eu preciso dar muitas vezes, não porque eu queira dar, mas porque simplesmente não sei o que fazer. A resposta que ele dá é: o que eu vou fazer? O que te hei de fazer? O que eu posso fazer nessa situação? Um profeta, um pastor que é confrontado com a questão de: eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. E esse texto, meus queridos irmãos, mostra-nos algumas coisas interessantes e pesadas, eventualmente. Primeiro, que o temor do Senhor não impede escassez na vida da gente. Há muitas pessoas que falam assim: não, mas a Bíblia diz que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem está dizendo aquilo é Davi. E ele está certo, ele não estava mentindo não. Ele nunca tinha visto. Mas, meus queridos irmãos, se você começar a estudar a história dos martírios, de povo, de gente que amou a Deus e tudo, que morreu à míngua muitas vezes, você vai perceber que sim, é possível que Deus, no seu plano soberano, permita que algumas pessoas passem por escassez e até mesmo fome. Até mesmo fome. O apóstolo Paulo dizia: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele dizia: é um aprendizado, eu aprendi a viver com abundância, aprendi a viver com escassez. Eu aprendi, esse negócio você tem que aprender a viver, com escassez e com abundância. Alguns não sabem viver com abundância. Quando tem abundância, esquece de Deus, vão embora, se tornam levianos nas suas proposições. Outros não sabem viver com escassez, aí começa a blasfemar com Deus, e reclamar da vida, e xingar, e afastar do Senhor. Não é assim? Paulo diz: eu aprendi a viver nas 2 situações, que é muito difícil. Normalmente é bom você viver sem escassez e
com abundância melhor ainda, né? Mas de qualquer forma, essa mulher aqui tem um problema. E esse texto aqui diz que essa mulher, a família dele, uma família de um homem temente a Deus, passa por escassez. E as coisas são complicadas. Muita escassez a gente sabe que ela vem por falta de administração, incapacidade de fazer as coisas corretas, gastar mais do que deve, mas é a escassez históricas, né? Segunda coisa que ele percebe aqui é que o temor do Senhor não impede que venham questões insolúveis como essa. Ela chega para ele e fala assim, Eliseu, ela chegou e disse, é chegado o credor para levar meus 2 filhos para eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. É uma situação insolúvel. Nem o profeta sabe o que responder. Talvez você não saiba também o que responder. Talvez você lide muitas vezes com a vida e você olha para os seus recursos, para a sua situação, para a sua condição e a gente não encontra as respostas. Homens e mulheres de Deus passam por situações assim, eu não sei o que fazer, pastor. Eu não sei o que fazer na minha vida. Eu não sei o que vai acontecer. Às vezes o luto, a privação, a doença, o que vai acontecer, eu não sei. Homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus, famílias que amam a Deus. Mas o que é mais assustador nesse texto é que o temor do Senhor também não impede tragédias. Por quê? Porque não bastasse a questão da enfermidade, provavelmente desse discípulo de profeta, não bastasse a escassez que já estavam vivendo, agora ele morre. Num sistema onde, numa situação onde não existe um sistema de governo, era uma tragédia. Essa mulher não tinha o que fazer, ela não tinha emprego, ela não é ok, vou agora, vou me candidatar aqui no mercado e vou trabalhar, vou limpar chão, vou fazer o que puder para eu poder sobreviver. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E a tragédia, perdeu o marido, ela tá viúva. Viúva de uma forma trágica, e tudo indica que ela era uma mulher muito nova ainda. As coisas não estão fáceis para essa vida aqui. É isso que o texto nos fala. Então, meus queridos, muitas vezes, as questões de fé que a gente tem, parecem enfrentar esses dilemas quase insolúveis. E quando isso acontece, é interessante o que vai para o nosso coração. Nós ficamos, o que eu chamo de, filosoficamente, distendido. Ou, se você quiser preferir, teologicamente distendido. É como se a sua estrutura, a sua anatomia fosse assim, puxada para um lado e para o outro, porque você crê num Deus que é providente, amoroso, sábio, santo, que vai cuidar de tudo e que cuida de tudo e que está olhando para a sua necessidade, mas ao mesmo tempo você tem uma dificuldade imensa de transpor essa questão da sua crença para a realidade prática que você enfrenta agora e que você tem que lidar com ela de uma forma honesta, íntegra, filosoficamente correta. E aí você muitas vezes você fica num problema muito sério. É como se, aí parece que você, para sobreviver, você constrói 2 percepções paralelas que a Bíblia não te autoriza a construir, mas você faz, né? Tem um Deus santo lá, amoroso e poderoso, mas não tem um Deus santo aqui, amoroso e poderoso para essa situação. Eu sei que vocês nunca passaram por essas crises. Eu só estou aventando a possibilidade de que elas aconteçam com vocês. Gente, não é assim que a gente vive? E aí, às vezes, é curioso, porque nessas horas, eventualmente pessoas vêm atrás da gente para buscar resposta, e nós estamos estendidos. Nós estamos passando por uma crise, nós estamos enfrentando um problema. Mas a gente sabe que a gente pertence a Deus, e o nosso erro aqui é pensar que a tribulação diminui a Deus, que os problemas diminuem a Deus. Entretanto, nós pertencemos a Deus não porque as coisas estão boas ou ruins, mas porque Ele governa todas as coisas, tanto de fartura quanto de escassez, tanto de dor quanto de alegria. Ele cuida de nós e Ele governa todas essas coisas. Agora, quando Elias se confronta com aquela mulher, ele faz uma pergunta curiosa. Ele diz, o que é que você tem em casa? O que é que você tem? Que pergunta boa, não? O que é que você tem em casa? Deixa eu dizer, essa pergunta começa a abrir a perspectiva na vida daquela mulher. E eu vou aprendendo algumas lições que esse texto sugere para nós, que são maravilhosas. E elas são aplicáveis ao nosso dia, à nossa realidade hoje, à sua vida. E eu vou te dizer uma coisa, meu querido irmão, se você aprender isso, esses princípios que nós estamos aqui, muita coisa pode ser revolucionária na sua vida. Porque são verdades eternas. São princípios de Deus, da palavra dele, eternos. Deixa eu lhe dizer algumas coisas que esse texto me sugere.
A primeira coisa que eu percebo é que milagres acontecem quando nós corremos em direção a Deus e não fugimos de Deus. Eu não sei o que acontece com a gente, mas tem um negócio interessante, às vezes quando as coisas ficam muito difíceis, a gente começa a blasfemar contra Deus, a gente se torna frouxo na nossa vida espiritual, a gente começa a desprezar a vida de oração, a gente se afasta da igreja, a gente para de contribuir para a obra do Senhor, a gente simplesmente resolve fazer o seguinte: tá bom, ele está fazendo isso comigo, ele está me sacaneando, eu vou sacaneá-lo também. E aí você, ao invés de você correr para Deus, você corre de Deus. É muito interessante esse mecanismo. Pessoas que conspiram contra Deus. E entram numa luta contra Deus, para conspirar contra Deus quando a coisa está ruim. Elas não correm para Deus dizendo: Deus tem misericórdia de mim, Deus, eu não sei o que fazer. A Bíblia diz que Deus é o nosso socorro, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. O que a gente faz? Às vezes faz o contrário. Deus é o nosso socorro e fortaleza, nosso refúgio em tempo de tribulação, mas a gente vai para a direção oposta daquilo que Deus pode fazer por nós. Olha que mecanismo louco na nossa mente. E gente de fé. Não estou falando aqui de gente descrente, não. Estou falando de gente de fé. Aí começa a se tornar frouxo na fé, descompromissado com as coisas de Deus, vem na igreja quando quer, quando acha que deve vir, e assim e vem de má vontade também, sabe? Contribuir para a obra de Deus, nem pensar: você está louco, eu estou passando crise. Deus é que se vire, né? É como diz a música do Chico Buarque: santo que quiser voltar para casa só se for a pé, né? Está falando lá de uns romeiros que estão orando para São José, para São José resolver. São José não resolveu, não mandou chuva, então agora esse santo não vai mais voltar de andor, porque foi levado de andor, mas agora ele se vira e volta do jeito que ele quiser. É mais ou menos assim que a gente quer fazer com Deus. Santo que quiser voltar para casa só se for a pé. Deus que se vire. A obra dele que se vire, eu não tenho compromisso nenhum, ele não tem compromisso comigo. É interessante que essa mulher aqui, ela faz um movimento que é bíblico, correto. Quando a coisa aperta e ela não tem para onde ir, ela vai aonde? Onde ela sabe que pode ter resposta, que é em Deus. E nesse caso aqui, Eliseu representa exatamente o profeta de Deus daqueles dias. É por isso que ela vai a Deus. Onde é que vai o movimento da sua alma? Na hora que você perde e você não tem respostas mais, quando as coisas são insolúveis para você. Para onde você corre? Você corre para Deus ou você corre de Deus? É fácil correr de Deus. Por incrível que pareça, é fácil correr de Deus. Estou vendo muita gente correndo de Deus, porque as coisas não vão bem. Aí descompromisso com Deus, sabe? É o contrário que a gente deveria fazer, né? A gente deveria, mas aí não faz, né? Essa mulher, no entanto, graças a Deus, ela segue o princípio de Deus. Ela vai na direção do Senhor. Ela vai na direção daquilo que pode resolver o problema dela, porque se Deus não resolver o problema dela, nada mais pode resolver. Segundo princípio que eu percebo aqui, é que milagres acontecem quando descobrimos que as coisas mais insignificantes que nós temos podem ser potencializadas em Deus. O que Eliseu pergunta? O que você tem na sua casa? Gente, ela tem uma botija de azeite. Era uma das coisas básicas da cultura daquele povo. Uma botija de azeite. Ela tem 1 litro de óleo, soja, em casa. E Eliseu olha para ela e fala assim: vai lá para sua casa agora. Pega a sua botija de azeite e derrama nas outras. Pega a vasilha emprestada de todos os vizinhos, vai lá. Faz isso. Não é interessante esse negócio aqui? Por que é que Eliseu pergunta: o que você tem em casa? Porque eu tenho aprendido, meus queridos, que Deus vai fazer com o pouco que a gente tem, aquilo que Ele precisa fazer. Por que Deus faz isso? Eu não sei, porque Ele pode fazer do jeito que Ele quiser. No entanto, Ele escolhe instrumentalizar esta realidade da insignificância nossa para nos potencializar. Eu estou pensando muito nessa questão de potencializar com a ideia, até um conceito aí social que tem sido muito estudado hoje, que é chamado empoderamento. As pessoas que estão na pesquisa dos meios sociais, elas estão dizendo o seguinte, que a tendência da gente, quando a gente tem uma pessoa em dificuldade, é a gente dar para elas. E a gente cria uma dependência. E a gente diz para a pessoa: você não pode fazer nada. Porque nós damos para você, nós damos porque você não consegue fazer nada. Então, como você não é capaz de gerar a sua própria riqueza, a sua própria comida, nós damos para você. Mas há um movimento agora sendo discutido de como é que nós podemos fazer para empoderar, por exemplo, comunidades pobres, pessoas pobres,
pessoas que são limitadas, como empoderá-las. Eu tenho a impressão de que o que Deus faz aqui é empoderar essa mulher. Ao perguntar, o que é que você tem? Me diz o que você tem, e a partir do que você tem, eu quero fazer com que o que você tem, que é muito pouco, alguma coisa altamente significativa para a sua vida. Deus pergunta a Moisés, o que é que você tem na mão? Um cajado. Ok. Diga ao povo que marcha, bate esse cajado aí nesse mar aí. E lá vai Moisés, 2 milhões de pessoas atrás, ele bate e o mar abre. O que é que você tem na mão? Não é curioso que Deus faça essa pergunta? Ela diz, tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Ok, mas é isso que Deus quer usar. Deus quer transformar o seu pouco em muito. É isso mesmo. Até mesmo uma botija de azeite. Deus potencializa nossos limitados recursos, transformando-os em instrumentos poderosos para manifestar a sua glória na nossa vida. Existem algumas coisas que eu tenho aprendido na vida cristã, algumas mágicas que Deus faz na economia divina. Já vi pessoas que foram para um culto e chegaram ali por alguma insana loucura, né? Ou melhor, uma loucura sã, sei lá, o que você quiser colocar aí. Elas chegam lá, elas estão com R$20 no bolso para pagar as contas que estão vindo. Na hora da oferta, elas dizem, Deus, eu vou dar minha oferta para o Senhor. O Senhor vai cuidar de mim, eu sei que vai. E aí, Deus faz milagre. Você pergunta para mim, como é que é a lógica, como é que é a matemática desse negócio, eu vou te dizer, não sei não. Não vem que não tem, nem me pergunte. Tá? Tem um princípio na Bíblia que é muito estranho. A Bíblia diz que 100% do que você ganha não dá para você. Mas 90% do que você ganha é suficiente para você. Aprenda a dar o seu dízimo. 100% seu não dá não. 90% dá. Tem umas coisas que Deus faz nas Escrituras Sagradas que é simplesmente insano. Mas nós estamos lidando, gente, com um Deus que potencializa recursos limitados. Deus não precisa de nós, não precisa do que a gente tem, mas Ele quer usar os poucos recursos que nós temos. E Ele faz disso, esse meio, para transformar isso na glória dEle. E quando nós fazemos isso, o que eu tenho aprendido é que eu transfiro para Deus a direção da minha vida. Eu digo, Deus, o cuidado, eu confio no cuidado do Senhor. Toma conta da minha história, leva a minha história. Tenho desafiado muitas pessoas que têm dificuldade nisso, dificuldades financeiras, em lidar com essas questões financeiras. Eu tenho desafiado dizendo, aprenda a dar o seu dízimo, meu querido. Não, pastor, mas se eu der, eu morro de fome. Ok. Não foi isso que Deus falou que faria. E é incrível, é estranho. Essas matemáticas divinas. Deus pega um menino, tem lá 5.000 pessoas para comer. Aí ele chega e pergunta, descobre lá que tem um menininho, e pergunta para ele, quanto é que você tem aí? Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Ótimo. É suficiente, eu quero fazer a partir disso aqui. Beleza, me dê. Isso aqui na minha mão é muito. O que é que você tem na sua casa? Deus usa coisas insignificantes para potencializá-las na nossa história. O seu dom, o seu talento, os seus recursos. Creia nisso. Terceira coisa, terceiro princípio. Milagres acontecem quando nos ajuntamos como família em nome de Deus para experimentar um milagre. O que ele diz é o seguinte, você vai para casa com essa botija de azeite e você pega emprestado as vasilhas que você puder, entra, versículo 4, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Eu preciso fazer alguma coisa na sua família, mas eu preciso que todo mundo entre para sua casa, entra lá dentro e fecha a porta, e eu vou fazer o milagre. O que Jesus fala em Mateus 6,6? Tu, quando orares, orarás em secreto, porta fechada. Teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Existe eu estou aqui hesitando em usar essa palavra, uma magia, porque uma palavra magia não é exatamente bíblica e teologicamente correta, mas existe uma magia nesse ato
de fecharmos a porta do nosso quarto, da nossa família, e dizer: nós precisamos orar. Famílias, quando estão enfrentando problemas constantes, dificuldades constantes, no dia que o pai, no arrobo de fé, ele toma uma posição e diz assim: nós precisamos de uma bênção de Deus aqui. Vem cá, os filhos todos. E aí todo mundo desconfiado, aquele pai que é contraditório, né, paradoxal, estranho. Mas todo mundo, por alguma razão, sente que tem que fazer a coisa. Que o pai fecha a porta e diz: é nós aqui. É nós na filha. Vamos orar. Todo mundo ajoelhando aí. Vamos orar. Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida, porque Deus precisa fazer algo. E meus queridos irmãos, esse negócio de entrar para dentro, fechar a porta, e como família, isso tem um efeito, isso tem um impacto no reino dos céus, que é um negócio maravilhoso. Eu já vi isso acontecendo, não uma, mas várias vezes já vi acontecendo de pessoas no meu ministério que realmente experimentam um milagre no dia em que a família, que uma mãe piedosa chama os seus filhos, de um pai alcoólatra, de um pai indiferente, chama e diz: vamos clamar aqui. Não fazer um tempo de oração aqui. Não orar no próximo mês aqui. Todos os dias não orar isso aqui. Não fechar essa porta aqui, vamos orar. Deus vai visitar a gente. E coisas surpreendentes acontecem. Seja na economia, seja na vida moral, seja na superação de problemas. Milagres acontecem quando fechamos a porta da nossa casa para experimentar alguma coisa sobrenatural de Deus, e quando fazemos isso em família. Tem muita família precisando fazer isso. Vai lá, fecha a porta da tua casa. Quem sabe pecados arraigados, crises profundas, enfermidades. Quem sabe má administração financeira. Gente que precisa se arrepender do jeito que está fazendo a vida. Transformação. Quem sabe um pai quebrantado e moído pela dor, pelo seu próprio pecado, confessa a necessidade, chora diante dos seus filhos, admite que as coisas não estão boas, e todo mundo ora. Vai lá, fecha a porta da tua casa. Entra lá, chama os teus filhos. Eu quero fazer alguma coisa na tua casa. Mas eu quero que você faça isso aí. Quando eu pastoreava a igreja de Vila Nova, em Goiânia, eu tinha um rapaz que era uma família que era muito querida minha. Ele era um funcionário, gerente do banco do Bradesco. E ele era um funcionário de carreira, e você sabe o que significa um funcionário de carreira. Ele só sabe fazer uma coisa, que nem pastor. Pastor só sabe fazer uma coisa. Quando o pastor tem que sair do ministério, não sabe fazer mais nada, só sabe ser pastor. Né? E esse cara só sabia ser funcionário de banco. 17 anos, começou menino, agora com os 3 meninos, filhos dele. Está lá com seus 40 anos, chegando aos 40 anos de idade. Um dia chega lá no banco, e num programa da empresa lá, e o nome dele, CRAU, cortado. Sumariamente. Todos os direitos você vai ter, papapá, mas agora você está sem emprego. Vai embora para sua casa. A vergonha, sentimento de fracasso, dificuldade de dizer para a família. A filhinha dele ia fazer 5 anos, a Vanessa. E ele chega em casa, e a mulher, essas mulheres são custosas, né? A mulher já olhou e disse: o que aconteceu? Eu disse: estou mal. Eu estou vendo. Está na cara, está ruim mesmo. O que foi? Eu preciso conversar com a família toda. Opa, o negócio é sério. Ele nunca fez isso antes. Os meninos estavam lá, tinham chegado da escola, já era tardezinha, chegando à noite. Reuni com os meninos e disse: olha, papai está desempregado. Eu não sei nem por onde começar, mas estou desempregado, aconteceu isso, isso, isso. E fui sumariamente demitido. Uma situação muito complicada. E eu não sei o que vai acontecer com a gente. O nível nosso financeiro vai cair demais, né? Mas nós temos um Deus, nós vamos orar, e Deus vai cuidar da gente. Deus vai dar o sustento para nós. Não é isso que a gente crê? E os meninos? Porque, às vezes os filhos da gente são mais crentes que a gente, né? Já viu, né? E os menininhos ali, 7, 10 anos de idade, não, Deus vai dar, vai dar. A Vanessa estava preparando para fazer a festa de 5 anos de aniversário dela. Estava já. Sabe como é que criança, quando você fala de festa de aniversário, né? Preparando as coisas, tudo tal. Vanessa olhou para o pai, vendo o pai naquela situação, deu um abraço nele, falou: pai,
Não precisa fazer mais festa de aniversário para mim não, pai. A gente vai passar por um tempo difícil. Não precisa fazer mais festa de aniversário não, pai. Eu vou estar feliz do mesmo jeito. Eu vou estar feliz do mesmo jeito. O pai dessa menina meteu a cara nos estudos, era advogado, meteu a cara nos estudos, passou num baita de um concurso no INSS para fiscal do INSS, se aposentou como fiscal do INSS. Essas coisas que vão acontecer em nós, no dia em que nossa família, isso aqui é muito grande para nós. É maior do que a gente, nós não estamos dando conta. Mas tem um Deus na nossa família. Tem um Deus que cuida. E nós vamos clamar a esse Deus vai cuidar da gente, Ele vai nos abençoar. Ele vai suprir. E quando essas coisas são ditas, e são feitas em família, esse efeito, meus queridos irmãos, nos céus, no coração, na vida. Você acha que menino sofre por falta de dinheiro, meu querido? Não, filho sofre por causa de indiferença. Filho sofre por não ter pais dilatados na alma, mães convertidas ao Senhor e que choram diante de Deus, filho. É aqui, Eliseu diz, vocês vão para casa, e vocês fecham a porta lá, sobre vocês, sobre seus filhos, e daí vai colocar azeite lá, nas vasilhas, tudo que tiver. Vai lá, vai lá. Agora, meus queridos irmãos, por último, milagres acontecem porque nós dependemos de Deus e confiamos nas suas promessas. O que Eliseu fala para essa mulher? Você vai para sua casa e faz isso. Eu, pragmático, o que eu faria para Eliseu? O que você está querendo? O que você acha que vai acontecer? Não. Vai lá e pega as vasilhas dos vizinhos. Aí eu vou para os meus vizinhos. O senhor podia me emprestar umas vasilhas aí? Não é assim que nós falaríamos? Quantas? Qual? Tudo que você tiver. Tudo? Mas por quê? Não dá para falar agora. E lá estão os meninos trazendo. Essas botijas, gente, não eram essas vasilhas bonitinhas que vocês têm hoje de alumínio, de inox aí não. As coisas eram de barro. E aqueles meninos trazendo botija aqui, botija ali, vai juntando aquele tanto de botija ali no quarto, né? E já não está conseguindo mais pisar. Pega lá, filho. Não é interessante? Essa mulher obedece. Ela ouve, ela diz: louvado seja Deus, Ele vai multiplicar meus recursos. Ela vai para casa e obedece. Ela faz exatamente o que o profeta falou. E aí o milagre acontece. Ela fez o que a Bíblia fala para a gente fazer, que é exercitar a fé da gente. Exercitar a fé. É botar os músculos da fé para crescer. Tem alguns rapazinhos e mocinhas aqui, saradinhas, né? Saradinhos, que vão para a academia, fica musculosão, né? Sabe por que eles ficam assim? Que eles vão lá e ó, peso. A Bíblia fala também para a gente exercitar fé. Curioso, não? Exercitar fé. É chegar no... E se você só exercita, você, na verdade, aumenta a sua massa muscular a partir do momento em que você transcende o que convencionalmente você faz. Essa barriguinha que eu tenho aqui, ela acaba. Eu só preciso de uma coisa que eu não estou querendo fazer. Eu preciso pegar peso e aí quando cansar eu vou além. Né? Tem que pegar peso e ginástica aí. Né? Acaba. Mas eu não quero fazer, né? Então eu quero ficar com ela, eu acho ela bonitinha, então é isso aí que dá. Fé é a mesma coisa, meus queridos. Tem que exercitar a fé. Deus muitas vezes nos coloca em situações e diz: eu quero que você creia que você vai conseguir esse negócio aí. E aí, esse exercício da fé, ele multiplica os recursos da gente, e milagres acontecem quando a gente confia nas promessas dele. Uma coisa que é interessante, meus queridos irmãos, aqui, é o seguinte: o milagre só acabou quando acabaram as vasilhas. Enquanto tinha vasilha, o azeite foi saindo. Isso me leva à conclusão o seguinte: que Deus tem mais para me dar do que eu tenho mais,
do que eu tenho para disponibilizar para Ele me dar. Ficou confuso o que eu falei? Deus tem mais para me dar. Enquanto tiver, Ele vai dar. Parou, é o limite, tá bom. Quer ver um exemplo? É um exemplo que mexe com a psique dos teólogos. A Bíblia diz que quando Deus foi destruir Sodoma, Ele falou, eu não vou ocultar isso do meu servo Abraão. E foi lá, falou para Abraão, e ficou na frente dele esperando o que Abraão diria. E Abraão começou a dizer, Senhor, mas se naquela cidade tiver 50 justos, o Senhor vai matar os justos, 50 justos com os ímpios lá? Deus diz, não, por causa dos 50 justos eu mantenho. 40, ok. 30, ok. 10, 20, 10. E Deus disse, não, se tiver 10 justos lá... E aí o que aconteceu? Abraão não pediu mais. Tem uma perguntinha teológica que você nunca vai ter resposta para ela, nem eu, ninguém vai ter. Mas é o seguinte, e se Abraão tivesse dito assim, Deus, vou para essa cidade, não distrai não, Senhor. Porque tudo que Abraão pediu, Deus deu. Deus só não deu, Deus parou de dar quando Abraão parou de pedir. Não é interessante? Aqui no texto a mesma coisa acontece. Enquanto tinha vasilha, Deus foi dando. Deus tinha mais para dar do que a família tinha para receber. É isso que nós vemos. O azeite parou porque não havia mais vasilhas vazias. O azeite não parou, não acabou porque a graça e o poder de Deus foram limitados. Pois enquanto existiam vasilhas vazias, o azeite estava jorrando. A mulher recebeu tanto azeite quanto havia disponibilidade de vasilhas. É isso que o texto nos ensina. Então está aí os princípios de Deus, na palavra dele, para a gente poder colocar em prática. Milagres acontecem quando nós corremos em direção a Deus e não fugimos de Deus na hora da crise. Milagres acontecem quando nós descobrimos que coisas insignificantes podem ser potencializadas na mão dele. Terceiro, milagres acontecem quando nós nos juntarmos em família, em nome de Deus, e quebrantarmos, e clamarmos o nome do Senhor, e pedirmos a misericórdia dele, e ele vai intervir. E milagres acontecem quando nós dependemos de Deus, e realmente ouvimos a palavra dele, e levamos a sério a palavra dele. Que Deus nos ajude a experimentar milagres na nossa história. Amém.